Ora, muito boa tarde a todos. No dia de hoje venho falar com o Sr. Tenente-Coronel Pedro Tinoco de Faria. Eu vou começar por uma breve apresentação, mas não vou entrar em muito detalhe, até porque é sempre melhor ouvir o próprio sobre a sua vida do que eu estar a ler uma introdução. E, portanto, no caso, o Sr. Tenente-Coronel é licenciado pela Academia Militar em Ciências Sociomilitares. Iniciou a sua carreira como oficial de infantaria, servindo no Regimento de Comandos e mais tarde nas tropas paraquedistas. Participou em várias missões internacionais. Falo aqui, por exemplo, na Bósnia, falo do Kosovo, em Timor-Leste. Portanto, tem aqui algumas missões, até integrou missões da NATO no Afeganistão, por exemplo, e depois teve também uma carreira no privado, portanto, no setor privado, em que desenvolveu algumas atividades. Antes de mais, Sr. Tenente-Coronel, obrigado por estar aqui comigo, por aceitar o meu convite para esta conversa. E se calhar no seguimento desta introdução, pedia-lhe que nos fizesse uma breve introdução sobre a sua vida, o que é que o trouxe até, enfim, até ao dia de hoje, até à posição de candidato até há pouco tempo e agora de querer percorrer a carreira política de outra forma, intervir de outras formas, que vi que no seu vídeo tinha dito que não vai ficar por aqui, o que fez a sua candidatura não é o fim da sua atividade política, muito pelo contrário, e portanto pedia-lhe se calhar uma introdução, aqui um contexto, quem é o senhor Tenente-Coronel e o que é que fez para o tornar, portanto, a pessoa que está aqui à minha frente no dia de hoje. Antes de mais, muito obrigado, Alexandre, pela amabilidade do convite e por estar aqui presente junto ao seu canal. Pronto, como disse, tudo o que disse é verdade. Eu fui militar, portanto, sou filho de um oficial paraquedista, morto em combate na Guiné, de uma professora de geografia, tenho 2 irmãos, um irmão e uma irmã, tenho 3 filhos, vivo num moinho de vento aqui perto das margens do rio Alviela, entre Santarém e Torres Novas. Iniciei realmente a minha carreira militar um bocado obrigado, era um jovem rebelde e a minha mãe, para fazer de mim um homem, mandou-me para a tropa, não sei se o conseguiu, mas fez um esforço. Depois de ter saído da vida militar precocemente, até por motivos de doença, no final das missões do Afeganistão, enderecei, como disse, pela vida empresarial, fui formador em Angola nas áreas comportamentais, de liderança, fui formador em Angola quase durante 8 anos. Depois vim para Portugal, continuei a ser formador aqui, entretanto enderecei por outras áreas, até por motivos financeiros, estar a criar 2 filhos e a pensão de tenente-coronel não ser suficiente para sustentar a vida que tinha na altura, emigrei para Londres. Trabalhei num hotel de 5, quase 6 estrelas, um hotel de super luxo, o Rosewood London, onde lavei pratos, trabalhei numa copa, fui mordomo da filha do rei da Arábia Saudita, do Plácido Domingo, da Rihanna, do homem mais rico da Malásia, da Atom Murley. Finalmente, já na fase final em que estive no hotel, entrei numa cozinha, no Scarf Bar, que está no top 50 no mundo inteiro por ter 630 variedades de gin, não é que eu preciso gin, mas era realmente, é um recorde, é quase um Guinness, onde aprendi muito. Entretanto, começou o Covid, eu estava em Londres, voltei para Portugal, na altura porque gostei de cozinha, fiz um curso profissional de cozinha de 900 horas na Associação de Cozinheiros Profissionais de Portugal, trabalhei em vários restaurantes, nos Je ne sais quoi, restaurantes aqui na zona de Santarém. Pronto, foi uma experiência, até que, pronto, regressei a casa e voltei a dar mais algumas formações e recentemente tive esse impulso na área da política, mais nesta. Já tinha tido um movimento filosófico e ainda estava em Londres, um movimento de gente que reuniu muita gente, mas que depois também eu penso que é o problema, talvez, dos partidos políticos e dos movimentos. Há uma pessoa que é o criador, que tem a origem, a gênese, a origem tem um propósito, e à medida que os movimentos vão crescendo, aparecem outras pessoas que querem alterar a origem e a gênese do movimento e o propósito, e acaba por se desagregar, foi o que aconteceu. Qual era o propósito do movimento? Perdão-me. Era um movimento, sim, era um movimento partidário, não filosófico, que
a ideia, no fundo, era despertar as pessoas para as áreas da filosofia, para as áreas do pensamento crítico, aprenderem a pensar, essencialmente aprenderem a pensar. Nós bebemos muito dos demagogos atuais e sentamos ao televisor e dão-nos ideias, dão-nos pensamentos de graça, muitas vezes são narrativas construídas para nos condicionarem, e a ideia era exatamente questionar isso tudo e fazer perguntas e criar, no fundo, uma sociedade baseada na cooperação, no entendimento e na projeção de ideias na construção. Teve muitas infiltrações na altura, eu percebi-me que é um processo normal, tive infiltrações da maçonaria, do PS, dos vários partidos, e de repente estava rodeado por indivíduos que não estavam muito preocupados com a origem e com a ideia original, mas sim em canalizar o movimento para narrativas que não me interessavam, e eu, um dia, cortei-lhes a torneira, fechei-lhes a torneira e acabou o movimento. Por isso, simplesmente, eu não estava agarrado a ele e disse, fiquem com ele, fiquem vocês com ele. E o movimento acabava por funcionar à minha volta e à volta das minhas ideias. Sempre fui uma pessoa que escrevi, que pensei por mim, que sempre questionei-me a mim em primeiro lugar e questionei os outros. A verdade, cheguei a uma idade que eu penso que é a idade das perguntas sem resposta. Faço as perguntas, mas têm múltiplas respostas, não é? Tem múltiplas perspectivas. E nós, quando achamos que temos uma resposta, estamos a viver numa verdade absoluta e não abrimos o mundo a outras perspectivas, e a verdade absoluta acaba por ser a ignorância, o pensar que sabemos tudo. E pronto, foi este movimento. Este ano, com as presidenciais, e motivo da candidatura do Sr. Gouveia Melo, tive um impulso de me candidatar exclusivamente contra ele. Mas depois pensei que não, que tinha que me mover por um propósito, não contra ele, mas por alguém. E fui amadurecendo a ideia e iniciei a candidatura à presidência da República, como o Alexandre sabe, e pronto, neste momento estou numa fase em que não desisti da candidatura, dei-lhe uma continuidade de uma forma diferente e por vários motivos que posso depois explicar. Claro. A apresentação, sim, penso que está bem. Sim, eu gostava só de lhe dar aqui uma nota. Eu, dada altura, quando anunciei também no canal que o ia entrevistar e que íamos ter esta conversa, foi-me dito que há uma história muito interessante, que inclusive foi tornada pública, do Sr. Tenente-Coronel em relação a uma guarda de honra a um presidente dos Estados Unidos da América, e eu gostava de ouvir a sua versão dos acontecimentos, porque foi-me dito com muito carinho por uma pessoa que ficou muito satisfeita com a sua atitude e com a sua atuação. E eu gostava de ouvir da sua parte. Sim, estávamos em 2000, penso 2000, estávamos a fazer o aprontamento de um batalhão de paraquedistas para ir para Timor-Leste. Eu era o segundo comandante do batalhão, por motivos do comandante estar fora numa missão qualquer, fui nomeado para ser comandante de uma guarda de honra a uma visita do presidente Bill Clinton a Portugal. Era o Jorge Sampaio, presidente da República, e 3 dias antes da guarda de honra vim a Lisboa, ao reconhecimento. Nós estávamos sediados em Aveiro, na base de paraquedistas de Aveiro. Vim a Lisboa ter com o protocolo da presidência, com o chefe da Casa Militar da Presidência da República. Era em Belém, ali em frente à Torre de Belém. Fizemos o reconhecimento, vimos as medidas todas a nível protocolar, onde é que se desenrolaria o desfile. Pronto, fiquei esclarecido, voltei para Aveiro. No dia da cerimónia, levantei o batalhão de paraquedistas, os 300 e tal homens, viemos em autocarro muito cedo, foram quase 400 bicas ali na área de serviço de Pombal, e chegámos a Belém, e o processo, toda a combinação que tínhamos tido estava alterada. Estava alterado em que sentido? Eu tive que apiar mais cedo, portanto, sair das viaturas bem mais cedo. Tivemos que vir a pé um pouco, mas sem problema. E quando chegámos ali ao pé da Torre de Belém, ali um bar que é a Vela Latina, aquilo tem um pinhal,
uns pinheiros mansos ali, uma estrada de acesso, eu ia ali a pé com o batalhão por trás de mim, e estavam a segurança americana, portanto, de fato, barraram ali o caminho e indicaram-me uma tenda branca que estava montada debaixo dos pinheiros, que eu tinha de passar pela tenda. Eu olho para a tenda e estava a banda do exército a ser revistada por agentes americanos, a passarem. Um entrava na tenda, era revistado, saía para o outro lado. E eu disse lá em português, sempre a falar em português, porque ele é que tem a obrigação de falar português em Portugal. Eu disse que não ia passar por ali, que ninguém ia revistar os homens portugueses. Fiquei um bocado indignado de ver o pessoal da banda a ser revistado por agentes americanos em território nacional. Entretanto, veio o chefe da Casa Militar do Presidente da República, Paulo Tinoco, tens que ser flexível e não sei quantos, e depois veio também um comandante meu, tinha sido meu comandante da Academia Militar, que na altura era superintendente da Polícia de Lisboa, Paulo Tinoco, e eu disse, olha, a minha flexibilidade vai até eu mando embarcar, volto para trás e não há guarda de honra para ninguém. Nenhum agente americano toca no soldado português em território nacional. Pronto, ficou ali um impasse, os americanos muito aflitos, muito nervosos. Acabei por conseguir, sem ser revistado, ir para o local da formatura. Já no local da formatura, os agentes americanos insistiram em que queriam revistar as armas. Eu, por acaso, em português, delicadamente, o bugio, via-se o bugio, eu disse, olha, apontei para o americano, apontei lá para o bugio, disse, estás a ver ali? Vai bugiar. E pronto, e ficou assim, mas houve ali o risco por ter desobedecido a uma ordem superior de prisão militar. O chefe de Estado-Maior do Exército, na altura, era o general Barrento, que depois, no dia seguinte, no Independente, respondeu ao Independente, houve uma grande notícia de primeira página, a Major Situation, em que aparece a fotografia do Bill Clinton. Ele diz que o Tenente-Coronel tinha, na altura Major, eu era Major, tinha estado bem e que ainda havia majores no Exército Português que, portanto, que tivessem tido este tipo de atitude, e foi isso que aconteceu. Mas o que me surpreendeu mais não foi a atitude americana, mas um bocadinho a vassalagem das nossas autoridades aos agentes americanos. Foi esta história. Obviamente os soldados, assim que me viram, e o pessoal viu-me, já estavam em pulgas e aquilo ninguém ia tocar em ninguém, não é? Já estava um bocado aceso o ambiente. E pronto, foi-me dito e eu achei que era digno de apontamento, até para o público conhecer, porque é uma história que já tem há alguns anos. Aliás, nota-se por quem era tanto o nosso presidente como o presidente norte-americano, portanto a história já tinha alguns anos, e achei que era digno de apontamento aqui na nossa conversa. Eu se calhar entrava agora nas presidenciais. Eu vi o seu mais recente vídeo em que o Dr. Rui da Fonseca e Castro lia a sua carta ao Presidente da República, que foi consigo entregar a carta, sobre o facto de não haver uma representação igual de todos os candidatos à presidência da República nos mídias tradicionais. Aliás, eu vi há uns dias, não sei se ontem, se antes de ontem, um homem que mereceu cobertura mediática e que dizia que uma das suas propostas era vinho canalizado para a casa das pessoas, que é uma coisa absolutamente incompreensível. Dá mesmo a sensação que, enfim, eu compreendo que as televisões vivam de audiências, mas eu acho que algum sentido de dever e alguma ética no jornalismo também era bem-vinda. Eu vi então esse vídeo em que era lida a carta que foi entregue ao Presidente da República sobre a incapacidade de defender a Constituição, e eu gostava de lhe pedir que, enfim, que me falasse um bocadinho do processo da carta, como é que foi, inclusive, recebido quando foi entregar a carta, como é que funcionou, inclusive também já agora o contacto com o Dr. Rui da Fonseca e Castro. Conte-nos um bocadinho, por favor, antes de irmos às presidenciais. Muito bem, pronto, só para situar as pessoas, neste momento há cerca de 35 candidatos, pré-candidatos. Nem o Almirante Gouveia Melo entregou ainda, consolidou, ou seja, finalizou o processo no Tribunal Constitucional, nem o Marcos Mendes, nem ainda penso que o Cotrim, mais um outro candidato terão finalizado, somos todos pré-candidatos. O artigo 13º da Constituição diz que nenhum cidadão pode ser beneficiado ou privilegiado, nem prejudicado, nem silenciado, nas suas convicções políticas, por motivos políticos, de sexo, de religião, seja do que for. O 13º, linha B e C, já da lei eleitoral, diz exatamente a mesma coisa, que não pode haver diferentes oportunidades, e, portanto, estes dois artigos estão a ser nitidamente violados.
Com base nesta violação, eu tenho duas opções: ou continuo a minha candidatura e aceito as regras do jogo e estar num país onde a Constituição não se cumpre, ou renuncio à minha candidatura e tenho um ato, e tenho que desenvolver um ato público de repúdio, de revolta e de tentar que as coisas se alterem. Pronto, eu redigi a carta, avisei nas redes sociais que iria à Presidência da República dia 13, penso que às 10 da manhã, até tentei manter algum sigilo, porque não queria que aquilo fosse uma manifestação, pretendia mesmo ir sozinho. Mas Portugal é um mundo pequenino e não sei como é que aconteceu, de repente toda a gente sabia. Eu devo ter confidenciado algum feiticeiro, que entretanto passou a notícia a toda a gente, mas também sem problema. O doutor Rui Fonseca Castro, temos tido algumas pegas, não são pegas, ele tem feito algumas, ele comenta as minhas aparições e a minha candidatura sempre de uma forma contundente, dizendo algumas coisas que não são verdade por não me conhecer. Eu tenho sempre respondido neste sentido, quer dizer, não se pode falar das pessoas sem as conhecer, sem as perguntar: então porquê é que fizeste isto? O que é que aconteceu? E assim podemos falar com propriedade. Ele, a última coisa que comentou foi a convite do Dr. André Ventura eu ter ido à Assembleia da República. Eu estive lá com ele a falar e havia uma fotografia que tirámos juntos no final e ele dizia que eu estava no fundo, numa posição de submissão, com as mãos atrás das costas. Esta coisa de ter estado na vida militar, há uma posição que é descansar à vontade, com as mãos atrás das costas, e eu assumo essa posição muitas vezes, até com os meus filhos. Mas pronto, eu pus também publicamente que precisava de um advogado para ir comigo, no caso de haver ali algum problema no evento, e também para ler a minha carta, e publiquei isto, e passado 10 minutos, eu trato sempre o juiz Rui Castro. O juiz Rui Castro disse: Sr. Tenente Coronel, consigo? Eu disse: com certeza. Portanto, eu não guardo qualquer tipo, as pessoas... É bom haver estas pontes e as pessoas acabam por se conhecer, e quando se conhecem pessoalmente, das duas uma, obviamente antipatizam, obviamente é agradável, é uma presença agradável e começam a simpatizar uma com a outra. Foi o que aconteceu com o juiz Rui Castro. Eu admiro pela coragem, embora a forma, muitas vezes, como ele atua, é um bocado audaz demais para mim, mas é o método dele, é o feitio dele. Mas simpatizámos, ele teve a amabilidade de ler a carta e fomos ao Palácio de Belém, onde apareceram outras pessoas, amigos e pessoas que apoiavam a minha candidatura. Enviámos um press release a todos os órgãos de comunicação social. Eu penso que aquilo parou tudo na Luz, e a Luz depois é que faz a distribuição, mas não estava nenhum órgão de comunicação social, embora a notícia tivesse sido divulgada. Acabou por ser o meu filho, que trabalha na área da imagem, que fez uma cobertura. E pronto, o que aconteceu foi que o juiz Rui Castro leu a carta. Eu dirigi-me à portaria, à porta principal do Palácio. Eu percebi que a polícia já estava ali alerta, viu aquele movimento, fez-me dirigir ali à calçada da ajuda, a uma porta lateral onde são recepcionadas as correspondências, e eu fui lá entregar a carta. Fui tratado de uma forma normal pela polícia, um bocado fria, um bocado suspeita, mas sem qualquer problema. Receberam a carta, pediram-me um cartão de cidadão, entreguei a carta. Portanto, uma carta de repúdio, e principalmente em relação ao Presidente, que é o principal garante da defesa da Constituição da República. O meio castrense é interessante. O meio castrense reage sempre a estas coisas. Eu fui fardado. Por acaso tinha ali uma coisa mal: os dois crachás, o de comandos e o de paraquedista, estavam em posições inversas, mas não é por aí. Mas fui fardado, porque fardado há 40 anos jurei algo, na minha ingenuidade política, na altura, que é guardar e fazer guardar a Constituição da República. Mal eu sabia que estava a jurar guardar e fazer guardar uma Constituição socialista e a caminho do socialismo. E realmente deviam esclarecer os jovens cadetes do juramento que estão a fazer, que é um juramento que não defende a pátria, mas defende uma narrativa. Mas jurei com essa farda, e levei essa farda exatamente nesse sentido, de ir defender
que é que a Constituição da República, não o fazendo o próprio Presidente da República. Obviamente, o silêncio é total, o Presidente não estava, eu sabia que não estava, também se estivesse, provavelmente não me iria receber, eu também não ia ficar ali de faxina a fazer greve da fome durante 4 dias, e pronto, fiz o que foi feito, divulguei nas redes sociais. Para minha estranheza, aparece este candidato Vieira, que acho que já há 10 anos que concorre, ou 15 anos, primeiro foi de burro, e agora prometeu o vinho canalizado, um Ferrari a cada português e mais umas coisas. Eu, por acaso, até nesse sentido, o vinho canalizado até poderia votar nele. E que acho que era uma boa ideia. Mas isto, Alexandre, isto é o extrator e é o declínio do regime. São sinais de declínio. Também os 35 candidatos à presidência da República. Porquê 35? É o extrator do regime. São as pessoas a verificarem que já não acreditam em nada e há muitas pessoas a quererem colaborar, a quererem ajudar a salvar o país. Eu penso que o número teve a ver com isto. Eu fui um deles, porque principalmente estes 8 candidatos visíveis, eu não acredito, tirando o Dr. André Ventura, eu não acredito em nenhum deles. E, portanto, o que se passou foi isto, e vivemos em tempos muito estranhos do completo descrédito das instituições, e as instituições ainda vão colaborando neste sentido para que as pessoas reafirmem a sua necessidade de mudar este regime. Sim. Eu aproveitava, se calhar, o facto de ter falado da decadência das instituições, para o questionar sobre o diagnóstico, digamos assim. Isto porquê? Porque, tendencialmente, as pessoas, quando vão para uma candidatura, e no caso presidencial ou até para primeiro-ministro, tendencialmente têm um diagnóstico de algo que consideram que terá falhado no país. Ou que, de certa forma, que não tendo falhado poderia ser feito de outra forma, alguma coisa do género. E, portanto, eu gostava de o questionar sobre, no caso, a sua envolvência na política, que diagnóstico é que faz das correções que lhe parece que precisam de ser feitas, ou das alterações que têm que ser feitas de forma até, de certa forma, radical, porque eu acho que há mesmo algumas mudanças radicais que têm que ser feitas, e, portanto, eu perguntava-lhe de que diagnóstico é que o Sr. Tenente-Coronel parte para ser candidato e para enverdar na vida política daqui para a frente? Começamos logo pela história, pelo 25 de Abril, e pela história mal contada, a do 25 de Abril e a do 25 de Novembro, mal contadas, pelo crime de traição à pátria, da descolonização, que foi um crime de traição à pátria, em que o general Silvino Silvério Marques e outras entidades colocaram, ainda ao abrigo da antiga Constituição, colocaram Mário Soares, várias entidades em tribunal, e foi um processo aberto na Polícia Judiciária, em tribunal, por crime de traição à pátria. Ou seja, a história está por este regime demonizada, e pelo Presidente da República, inclusive. A história antes do 25 de Abril está demonizada, e parece que só existe história pós 25 de Abril. E uma história endeusada, embelezada, não é? A descolonização foi um genocídio. Foi um genocídio e tem que ser reposta à verdade. E se alguém tem que ser ressarcido desse crime, não são as antigas províncias ultramarinas, mas as pessoas que foram espoliadas e retiradas à força do país onde viviam e onde cresceram. E eu digo isto quer de brancos, quer de africanos. Muitos africanos que se consideravam portugueses deixaram de poder ser. Portanto, começa por aqui e exatamente desde essa altura deixou de haver, andámos a navegar à bolina, deixou de haver um plano estratégico para Portugal. Nunca nenhum político nos disse, Primeiro-Ministro ou Presidente da República, ora bem, o nosso plano é este. E queremos que Portugal, daqui a 40, 51 anos, quando tivermos eleições em dia 18 de janeiro de 2026, Portugal tem que estar neste sítio, a educação tem que estar assim, a saúde, a economia, temos um plano. Nunca houve um plano estratégico para Portugal. E até ao 25 de Abril havia um plano estratégico para Portugal. Portanto, deixou de haver. Começámos a navegar à deriva, a bater nas rochas e a assistir
a uma decadência e uma expoliação da economia, da vida das pessoas, do bem-estar, da segurança. E, portanto, este é o primeiro facto. Depois, a nível constitucional, tivemos várias revisões constitucionais e vivemos num sistema que, para mim, tem que ser revisto. O próprio Santana Lopes, no seu livro O Pecado Original, versa isto. Nós vivemos num sistema semipresidencialista, ingovernável. Portanto, em 51 anos tivemos 29 governos, 24 constitucionais, dos outros 6 provisórios, e destes 24 constitucionais, só 10 terminaram a sua legislatura. Os outros não terminaram a legislatura. Exatamente porque o papel do Presidente, o Presidente tem um poder, dizem que não tem, mas o poder, eu estudei a Constituição e fiz aqui durante este período um curso de Direito Constitucional e de Ciência Política, e realmente o Presidente tem imensos poderes. O Presidente tem o poder de vetar, de dissolver, de promulgar leis, de dissolver, de exonerar o Primeiro-Ministro, de aceitar ou não a nomeação de ministros, de enviar leis para o Tribunal Constitucional, de reunir com o Conselho de Estado. Portanto, no sistema, eu defendo exatamente um sistema presidencialista em que deixa de haver este segundo poder e passa a haver um chefe de Estado, como há noutros países, ou então uma monarquia parlamentar, onde há uma figura emblemática que é consensual, ou um Presidente da República, ou um rei, que é consensual para o país e representa os símbolos da nação, mas não tem poder político, e depois um governo que governa, um Parlamento que fiscaliza o governo a governar. E nós devíamos ter este sistema, no fundo, com dois poderes, ou 3 poderes, basicamente, que é o Poder Executivo, o Legislativo e o Judicial, e não ter mais um poder que é o Presidente. Que, entretanto, um poder que, entretanto, vem muitas vezes comprometer a ação governativa. Isto está explicado no livro de Santana Lopes, em que os poderes se anulam mutuamente. Depois também, eu sou a favor de uma revisão constitucional e vivermos num sistema mais governável do que ingovernável como este é. Depois há várias, a nível da Constituição da República, tem que ser feita realmente uma revisão constitucional na área da separação e interdependência de poderes, que não há separação e interdependência de poderes. No fundo, o Tribunal Constitucional é nomeado pela Assembleia, que é o órgão que é fiscalizado pelo Tribunal Constitucional. O Presidente do Tribunal de Contas é nomeado pelo Governo, que vai fiscalizar as contas do Governo. Os chefes militares, os chefes da polícia são nomeados pelo Governo e, portanto, há sempre uma vassalagem ao poder político destas instituições. Deveria haver uma independência total. Também a reforma da justiça e a reforma da economia. Vivemos temos uma Constituição estatizante, socialista, com controle total sobre o setor privado, com imensa burocracia, imensos impostos que não permitem às empresas realmente sobreviver ou respirar. Portanto, há aqui uma série de medidas e depois vamos para os grandes temas, que são temas até do Chega, do Dr. André Ventura, a imigração, ou seja, a invasão total pelo território. É um crime de lesa pátria cometido por este Presidente, é um crime de traição à pátria, cometido pelos governos de Costa e por este Presidente que já estava na legislatura. A segurança, nós assistimos é a polícia ser espancada na rua. Sim. E há um endeusamento, no fundo, uma proteção dos criminosos, um esquecimento total das vítimas e uma demonização das polícias. Portanto, está tudo invertido e temos partidos políticos que defendem isto, não é? Depois, vamos para os problemas da natalidade. Temos uma população a envelhecer cada vez mais, a ser substituída exatamente por este fenómeno da imigração. Os jovens portugueses os casais têm 1, 2 filhos no máximo, mas os imigrantes que vêm para cá têm sempre 5, 6, 7 filhos. Portanto, já são 1,5 milhão e agora ainda com o reagrupamento familiar as coisas poderão agravar-se. E o que é interessante, Alexandre, fizeram-se já uma série de leis, mas eles continuam a entrar sem qualquer controle. Sim.
Continua a haver uma entrada sem qualquer controle, ou seja, nós somos o país que mais leis produz, mas que não verifica a sua execução e a maior parte delas não são executadas. Por exemplo, a limpeza das matas, é uma lei, ninguém limpa as matas e continuamos a ter os incêndios, é uma lei sem qualquer utilidade. E, portanto, há aqui uma série de temas em que o regime está em estertor, está em decadência e tem que ser substituído, tem que cair, não por uma questão de destruição do regime, mas não construção do novo regime. Nós temos que realmente apostar na construção do novo regime, porque todos estes casos, o caso deste presidente com as vacinas das gêmeas, o caso de Sócrates que não é julgado, as impunidades dos vários casos de corrupção que houve, e vemos que a justiça é para os mais pequenos e não é para os maiores. Portanto, há imensos motivos para uma pessoa se candidatar a presidente ou se candidatar a primeiro-ministro e querer ter um país novo, querer um país em que os fins do Estado, que não são cumpridos pelo Estado, que são a segurança, o bem-estar e a justiça, realmente existam. Eu penso que nós somos uma nação, neste momento, que existe ainda, a nação portuguesa, em vias de extinção, desesperadamente à procura de um Estado, porque não temos Estado. O Estado tem que passar a existir. Vivemos numa anarquia. Sim, e eu, até porque há algumas medidas neste momento que estão a ser colocadas em prática por este governo que acabam por ser questões de cosmética, esta unidade nacional de estrangeiros, acho que era assim que se chamava. Quer dizer, segundo se sabe, segundo há informações de pessoas que lá trabalham, não têm veículos, não há pessoas para trabalhar nessa unidade e, portanto, foi criada uma unidade que é cosmética e que, inclusive, este governo, durante muito tempo, disse que era uma unidade que era essencial para o normal funcionamento das fronteiras e que, lembro-me, por exemplo, que o Chega votava contra. Agora que a unidade foi aprovada, não há qualquer indício de que tenha mudado alguma coisa. Portanto, não, honestamente, também é preciso vontade política, mais do que querer colher Claro. resultados eleitorais, até porque isto foi aprovado e por exemplo, o suplemento único e solidário para idosos foi outro pagamento de votos para as autárquicas e, portanto, também há essas conjugações políticas sem projetos de longo prazo. Eu aproveitava para lhe questionar agora que falámos do seguimento que deu à sua candidatura, apoiando a candidatura de André Ventura. Ouviu-a dizer nas redes sociais que isto não é o fim da sua atividade política, é aliás um dos primeiros passos da sua atividade política e que quererá fazer mais coisas no futuro. Eu não sei se poderá adiantar alguns detalhes, mas eu, antes de questionar sobre, se calhar, as suas visões ideológicas sobre outras questões, eu perguntava-lhe o que é que se pode prever, o que é que pode esperar da sua atividade política, se já tem algum plano para o que vai fazer a seguir, se tem eventualmente alguma data, que ideia é que tem para o futuro da sua atividade política depois destas presidenciais? Ora bem, pronto, há realmente um contacto com o Dr. André Ventura. Eu penso que na próxima terça, quarta-feira, segundo está combinado, iremos encontrar novamente. Ora bem, a política, a ideia que eu tenho da política é realmente uma ideia muito desgastada. Penso que é um mundo sem lealdade, um mundo sem verdade. O que é que os políticos mostraram da tal... Eu até ontem no direto que falava do integralismo político. O integralismo político é um tipo de narrativa que diz que tudo é um ato político. Nem tudo tem que ser um ato político. O meu impulso, eu não o vejo como um ato político, este impulso para a frente, mas é um propósito, tem a ver com um propósito, com um ato de consciência. Mas vamos mais uma vez cair, mas isso é política. Pronto, chamem-lhe política. Pode ser amor, e o amor não é política. Pode ser amor a algum valor, e o amor não é política. Quando em combate alguém vê um homem ferido e com o risco da própria vida o vai buscar, não é política. É um ato de amor entre os homens, entre camaradagem, uma coisa que ultrapassa. Eu acho que a política é algo extremamente terreno, imaterial e matemático e desleal, mas todos os valores que estão acima de nós,
que nos ultrapassam são imateriais, são espirituais. E eu defino a minha ação num completo despojamento e desapego daquilo que é material e que é política e que é a vida na polis, em serviço de algo imaterial, algo que é muito mais importante do que eu e que é uma noção de pátria, de nação, de história, de legado. E eu estou nesse patamar. E, portanto, este ato para as presidenciais teve a ver comigo. Por isso mesmo a minha candidatura, as pessoas agarram-se muito. Eu agora até vi quando tentámos reunir os 27 candidatos para termos uma ação conjunta sobre esta coisa de não estarmos nos debates, cada um por si. Fiquei admirado, cada um está muito concentrado na sua quintazinha, na sua candidatura, e as outras candidaturas são todas más. Eu não vejo as coisas desta forma. É preciso olhar para o país e ver o que é que nós precisamos. E, portanto, a minha candidatura é mais uma. E se eu me despojar deste orgulho e deste ego de defender a minha candidatura, eu posso olhar para outras, ou posso olhar para outros projetos que sejam fraturantes e com os quais consiga atingir o objetivo que eu tinha, mas por outro caminho. E, portanto, a minha ambição política não é uma ambição política, é uma ambição imaterial, é uma ambição espiritual, em que tudo o resto, por exemplo, eu ou o Dr. André Ventura ou qualquer pessoa que realmente queira servir a nação, a pessoa em si não é realmente importante. Acima de nós está esse conceito imaterial de pátria, de nação, de legado, de história, do que é que fica, não é? Eu dou sempre o exemplo do funeral de Alexandre o Grande, que era um jovem que conquistou o mundo e que tinha como preceptor Aristóteles. No funeral, ele quis ir na urna com as mãos de fora, com as mãos abertas de fora, para mostrar ao seu povo, exatamente, que tinha nascido de mãos vazias e que ia de mãos vazias, mas que ia com essa imaterialidade da conquista daquilo que trouxe para o seu povo, as riquezas, as benfeitorias, em conquista do mundo. E, portanto, eu vejo mais fé do que política. E deixe-me dizer que, quando pensei em candidatar-me, Presidente da República, mas eu tenho capacidade para isto. Será que sou a pessoa mais indicada? Como é que vai ser? O que é o Conselho de Estado? O que é o Parlamento? Tive estas dúvidas, o que me obrigou a estudar, a pagar um curso do meu dinheiro e a estudar e perceber o que era a Constituição e o Parlamento e os poderes do Presidente. Mas surgem imensas dúvidas, não é? Será que eu sou capaz? E depois vem o Marcos Mendes dizer, não, tenho que ter experiência política, e o Cavaco Silva também dizer, tenho que ter experiência política. O que é isto de experiência política? A experiência política que eu vejo no passado, são bois partidários, bois que vieram de partidos, uma grande parte deles sem experiência de vida, sem experiência de trabalho. Por exemplo, vemos o ministro Azeredo Lopes, que era ministro da Defesa, um advogado, que na altura do caso de Tancos não sabia o que era um paiol. E, portanto, vamos pondo os bois nos lugares governamentais, vamos alimentando a máquina partidária com incompetência, com mediocridade. E não é isso que interessa, é preciso realmente saber. Portanto, a pergunta que me fez em relação ao meu futuro político, não sei. Eu mesmo nesta candidatura há tanta gente que eu considero e que eu admiro capaz, que era tão capaz, mas estão sentados no sofá. Não querem participar por comodidade ou porque não estão para se chatear, não querem participar nesta bandalheira em que se tornou a política e não deram um passo em frente. Há um filósofo coreano, o Byung-Chul Han, que eu sigo, que se formou em filosofia em Heidelberg, tem um livro sobre o poder e diz exatamente a vida contemplativa, ou seja, a vida de reflexão, do pensamento sem ação, gera vazio. Mas também vida de ação, sem contemplação, pode gerar anarquia, pode gerar o caos. É preciso pensar os assuntos, mas também pensar e escrever sem agir, não vamos a lado nenhum. E este passo em frente teve a ver com agir. Eu penso que eu agora tenho este projeto, não com o Chega, que eu não sou do Chega, eu sou independente, mas com o Dr. André Ventura, eu penso que tem que ser uma parceria homem a homem, quase como uma equipa,
em que vou apoiar a sua candidatura, naquilo que ele precisar, e independentemente de ideias diferentes que temos sobre alguns assuntos políticos, eu vejo as coisas desta forma. A partir do momento que eu decido isto, eu esqueço essas divergências e apoio naquilo que ele precisar de ser apoiado. E com todas as minhas forças e com todo o meu saber e com fé. Portanto, eu vejo um bocadinho o futuro político um bocado imprevisível. A fé é suscitada através das dúvidas, através, muitas vezes, de nos confrontarmos com os nossos próprios medos, com as nossas próprias fragilidades, mas isso faz-me andar para a frente. Eu gosto dessa inquietude, desse frémito de vida, de o que é que segue agora, não é? Portanto, não sei se respondi à pergunta, mas... Sim, sim, eu gostava, no seguimento disto, de o localizar ideologicamente. Eu acho que, enfim, o seu amor ao país e o seu serviço ao país falam por si, portanto, esse compromisso creio que não haja ninguém que tenha dúvidas dele. Eu gostava só de o tentar localizar ideologicamente, porque no fundo os partidos acabam por facilitar esse trabalho, não é? Portanto, os partidos, quando vêm de algum partido, é mais fácil localizá-lo no espectro político. E eu gostava de perceber se o Sr. Tenente-Coronel tem alguma pessoa a nível internacional, etc., que seja de certa forma, um modelo ideológico parecido consigo. Não tem que ser igual, mas alguém que considere que está próximo de si, de certa forma. Olha, modelo ideológico propriamente, eu costumo dizer, por acaso, achei piada à resposta do Gouveia Mel, que é um socialista fofinho e um democrata não sei quê, nem de esquerda nem de direita. Há aqui um filósofo espanhol que eu sigo, o Ortega y Gasset, que diz exatamente uma das formas que o homem tem de escolher ser imbecil é dizer-se que é de esquerda ou de direita. Isto sem qualquer... É o filósofo que diz. Eu vejo as coisas desta forma. O que é que nós precisamos? Eu não sei onde é que me situo. Não sei. Eu acho que posso me situar desta forma. Sou um nacionalista defensivo, no sentido de defender a nação e defender, acima de tudo, os portugueses, a história, os costumes, a tradição, as fronteiras, o território, as pessoas. Portanto, em primeiro lugar os portugueses, em segundo lugar os portugueses, em terceiro lugar os portugueses. Não sendo, de forma alguma, eu também fui imigrante em Londres, fui imigrante em Angola, e sei que os imigrantes não têm culpa nenhuma disto. As pessoas vêm à procura de melhores condições, não é? O problema é o país não ter regras, estar sem regras, sem rei nem roque. E, portanto, sou nesse sentido. Em termos económicos, sou contra o peso do Estado nas empresas, mas por acaso até em discussão com o Dr. André Ventura falávamos sobre isso. Eu mais liberal em termos económicos, mas é impossível neste momento ser liberal em termos económicos porque o Estado é tão grande, o Estado tem um peso tão grande que quem tem que pagar o preço do Estado, que é um preço elevadíssimo, é quem gera riqueza. São as empresas, e daí os impostos terem que ser elevadíssimos. Portanto, primeiro, tem realmente que se diminuir o peso do Estado. É uma obrigação diminuir o peso do Estado. Pessoas que me marcaram: Salazar, no sentido da sobriedade, de nascer pobre e morrer pobre. Mesmo o mantra da minha campanha era viver em pobreza e servir com nobreza. E viver em pobreza no sentido não é da apologia da pobreza, mas viver de uma forma sóbria, não me servir de nada, tanto que eu não aceitei qualquer tipo de donativo na minha campanha. Nesta colaboração com o Dr. André Ventura, deixei bem claro que não quero qualquer tipo de donativo, de remuneração. Se tiver que fazer uma viagem com ele, seja onde for, obviamente os custos terão que ser pagos pela estrutura da sua candidatura, mas todo o resto não quero qualquer tipo de benefício. Eu tenho a minha vida organizada, felizmente não preciso e, portanto, não quero nada. E identifico-me. Quando o Dr. André Ventura disse 3 Salazares, eu diria um Salazar por cada junta de freguesia. Portanto, vejo mesmo as coisas desta forma. Os compadrios e os esquemas autárquicos e camarários são de tal ordem, um povo de tal ordem corrupto e
de compadrios e de esquemas, que precisávamos realmente um Salazar em cada autarquia e depois um Salazar por elemento do Parlamento, um Salazar por membro do Governo e um ao lado do Presidente da República. Neste sentido da sobriedade, dar o exemplo do que é um estadista. Depois vejo alguns líderes que admiro pela sua audácia, a Meloni. Eu quando o Trump, fui muito criticado, quando o Trump foi eleito, eu fiquei contente, contra o Biden, obviamente, o Biden a destruir completamente o sistema e a minar a Europa com políticas que destroem o sentido nacional. O Trump é um nacionalista, é um homem de negócios, mas é um nacionalista, está a defender a América. American first e a America first. Nós devíamos ter um Trump aqui em Portugal, a defender Portugal, não o temos, e deveríamos ter. O Orbán também, penso que é da Hungria. Esses líderes, identifico-me com eles, e não na ideologia, mas na audácia e na forma como defendem o seu povo. Eu, em termos de política, eu vejo as coisas desta forma. As ideologias não trazem pão para casa. Os partidos políticos, nesta dialética da luta política, nunca trouxeram. Temos 51 anos e, passados 51 anos, o nosso país está uma desgraça, a todos os níveis. Económico, a nível da justiça, a nível da segurança, a nível das Forças Armadas, a nível do bem-estar das pessoas, a nível da natalidade. E, portanto, essa luta política só nos destruiu. E nunca fizeram um pacto de regime, pensaram assim, vamos esquecer isto de uma vez por todas. Agora estavam a querer fazer um pacto de regime. Só agora é que se lembraram de fazer um pacto de regime para a saúde. Então, mas porquê é que não o fizeram há 51 anos? E o pacto de regime para a economia? E o pacto de regime para a educação? E o pacto de regime para a indústria? Para as pescas? Para o mar? O artigo 8º da Constituição foi uma revisão constitucional feita à socapa. Nem eu sabia que existia esse artigo. Nós somos politicamente, juridicamente e economicamente dependentes das decisões na Comunidade Europeia. Portanto, somos um Estado exógeno, sem soberania. Não somos soberanos. Perdemos a soberania, perdemos a independência. E, portanto, eu situo-me desta forma. Eu não quero dizer que sou um humanista, porque quando as pessoas dizem que sou humanista e defendem a humanidade, devem ter algo de profundamente pernicioso dentro de si. Não, eu sou pelos portugueses, sou por Portugal. E o que é que nos falta? Eu gostava que os jovens pudessem ter mais filhos, ter as suas famílias, ter dinheiro para ir ao cinema com os filhos e com a mulher, não terem problemas de habitação, não terem problemas de educação, que a educação fosse realmente um pilar e não ser o que é hoje, em que os alunos não chumbam porque os professores não os podem chumbar. Já não se usa a palavra chumbar, é reter. Os alunos não são retidos e chegam à faculdade e são analfabetos, 40% são analfabetos funcionais, não sabem interpretar o que leem. E, portanto, é muito importante a educação e a ciência são geradores de riqueza de um país, estão completamente postos de parte. E, portanto, eu acho que a educação, a justiça, a saúde, a segurança, a soberania são situações, a economia, em que devíamos fazer um pacto de regime e esquecermos as ideologias, e esquecermos os partidos e haver um presidente que juntasse essa gente, que os envergonhasse perante a nação, e era isso que eu queria fazer como presidente, que os envergonhasse perante a nação, que viesse denunciar esta pouca vergonha e os obrigasse a trabalhar em prol das pessoas. Pronto, mais ou menos, não sei se me situei. Parece-me bastante claro onde se situa. Parece-me bastante claro onde se situa depois da explicação. Eu aproveitava, agora caminhando para o fim da nossa conversa, aproveitava para dar aqui espaço a duas perguntas, no caso, que são perguntas que me foram feitas. Eu basicamente coloquei que o ia entrevistar e as perguntas que eu vi repetidas mais vezes foi as que eu reti aqui neste PDF que tenho aqui comigo. E eu começaria por questioná-lo, porque aparentemente é uma pergunta que muita gente quer ouvi-lo responder. Eu já o ouvi responder a esta pergunta na internet, mas ainda assim vou fazê-la novamente para o caso do meu público não estar a par da sua resposta. Durante a pandemia, pelos vistos, teve um posicionamento que indignou algumas pessoas que o seguem e que me seguem, pelos vistos.
e eu gostava de perceber o que é que terá dito nessa circunstância e como é que se posiciona perante esse acontecimento e tudo o que o envolveu. Ora bem, eu estava em Londres durante a pandemia, estava a trabalhar nesse hotel e morreu o cozinheiro da noite com Covid. Era português, trabalhava comigo, morreu. O hotel, um hotel deslumbrante, fechou e realmente foi senti medo pelos meus filhos, pela minha família. Eu, na altura, já tinha um movimento de gente. E dentro daquele medo que se foi criando, as pessoas não sabiam bem o que era o Covid, não havia informação suficiente. Eu fazia lives, as lives eram as lives do movimento de gente, fazia diretos, e eu estava a tentar, e andava no metro em Londres, e só os orientais é que usavam máscara, ninguém usava máscara, eu achava aquilo, e começou-se a ouvir os números das mortes diariamente, morreram estes, morreram aqueles, e eu ligava para Portugal, para os meus filhos, vocês vejam lá o que é que fazem, estava realmente preocupado. Parecia-me que era uma hecatombe que ia cair sobre nós, ia morrer muita gente. E eu não sei se os vídeos que falam, mas lembro-me de fazer um vídeo em que eu tenho uma ideia que é as pessoas ficarem fechadas em casa. Ficarem fechadas em casa e o Estado arranjar um sistema com malta uniformizada, nos carros, até disso, os carros dos presidentes, os carros dos ministros, devem usar todas essas viaturas para levar às pessoas o género, para levarem a comida, a água e deixarem as pessoas fechadas em casa. Porque para mim, sem haver vacinas, a única forma de parar a pandemia seria as pessoas realmente isolarem-se. E devo ter dito isto uma ou duas vezes. Pronto. E não me arrependo do que disse. Na altura era o que eu sentia, com o malta a morrer, e disse isso. Entretanto, consegui vir para Portugal, vim para Portugal e tinha um movimento de gente, e foi a altura em que o juiz Rui Castro foi à minha casa, almoçou em minha casa, conheci uma série de malta e convidaram-me a ir ao Lapo. Veio um senhor que era o António Guerreiro, que tinha um bar no Bairro Alto, que se recusava a cumprir as medidas anti-Covid, e eu passei a frequentar o Lapo sem qualquer medida de proteção. Em tertúlias, estive lá com o Paulo Moraes, com uma série de gente, médicos, e realmente ouvi as coisas e nunca mais fiz os vídeos nesse sentido, fiquei expectante, nunca fui vacinado. Disse aos meus filhos para não serem vacinados, também não foram vacinados. Eu produzo aqui uma aguardente, que é o caça-ursos, e decidi que todas as manhãs deveria beber um cálicezinho de caça-ursos, que era a cura para o Covid. Era um bocadinho o efeito placebo. Nós, quando acreditamos numa cura, conseguimos materializar essa cura. E realmente passei pela pandemia com a minha garrafinha de caça-ursos e nunca tive Covid. Os meus filhos também não, felizmente, penso eu. Sobrevivemos todos. Quer dizer, e desmistifiquei e a partir de determinada altura achei mesmo que este processo da vacinação, este processo... Depois comecei a assistir ao Almirante, que agora tem um discurso diferente, a ver o Almirante sempre muito vaidoso, a aparecer em todo lado, com a sua farda bonita, com um camuflado, com uma rede de camuflagem. Sabe quem usa um camuflado com uma rede de camuflagem? Nós na tropa, nos comandos, são os falsos operacionais, são os tipos que querem parecer que andam na guerra, mas que nunca ouviram um tiro. E portanto, comecei a ver, lá está uma pessoa com uma sobranceria, com uma vaidade que não lida muito bem comigo, e portanto, nunca desmistificando, fiz realmente esses vídeos. Não me arrependo do que disse, porque o disse num contexto de desconhecimento e de medo, mas depois, nessas tertúlias, e era em plena, essas tertúlias foram em plena pandemia, eu fui quase a todas, e fiquei amigo do António Guerreiro, e conheci lá muitos médicos, muitas pessoas, e acabei por achar que aquilo também era uma montagem e não quis que os meus filhos fossem vacinados por uma vacina que nós desconhecíamos, não é? Mas deixa-me dizer uma coisa, Alexandre. Eu não pertenço a grupos. Eu não pertenço aos negacionistas, nem pertenço aos que não são negacionistas. As pessoas têm o direito de decidirem pela sua vida, com base na informação que têm no momento. E difamar pessoas sem saber a verdade, sem saber o contexto em que elas estiveram, é o que a classe política nos habituou. Eu fui difamado e fui vilipendiado, fui completamente destruído com esses vídeos,
de pessoas que não conhecem, não conheciam o contexto. Mas eu durmo bem para o lado que eu durmo melhor, porque eu parto do princípio, se calhar fruto da formação que dei, e é a minha postura em relação a toda a gente. Eu, quando não conheço uma pessoa, quando não sei o contexto, não a difamo. Faço perguntas. Faço-lhe perguntas. O que é que pensaste? O que é que aconteceu? Como o Alexandre está a fazer agora. A pergunta é um ato de coragem, a difamação é um ato de cobardia. E as pessoas falam muito mais dos seus temores do que da outra pessoa. E, portanto, penso que foi isto que aconteceu na pandemia. Sim, sim, claro, e eu acho que é importante que tenha a oportunidade de falar sobre o assunto, porque enfim, acho que ninguém pode dizer que no primeiro dia em que aconteceu não teve medo, quer dizer, é uma evidência. Claro, claro. Começámos a ser confrontados desde logo com propaganda televisiva, coisas como nunca tinham acontecido, de repente éramos confrontados com o número de mortes Claro, diárias, enfim, exatamente. e isso qualquer pessoa minimamente pensante Sim. se assusta perante uma nova realidade. Eu era pai e tinha os meus filhos cá e eu estava muito preocupado com eles, sempre a ligar, epá, não andem para ali, não andem para lá, tentei Claro, ficar isolados, porque era o que eu achava que era a solução na altura. claro. Claro. Os comentários que achou que tinha que fazer enfim, se hoje em dia também já deu justificação por isso, discorda do que, enfim, não se arrepende de ter dito, mas de certa forma acaba por dizer que não pensa hoje em dia como pensava nessa Exatamente, mas altura. também não entra em grupos, não entra Claro, em claro. grupos de maluquinhos dos negacionistas ou dos não negacionistas, não, eu penso por mim e tenho a liberdade de tomar as minhas decisões. Se as pessoas me quiserem difamar, perfeito, sem problema. Claro, claro. Parece-me legítimo. Eu gostava então agora de lhe perguntar, que também foi uma pergunta algo repetida nos comentários da publicação que eu fiz, até dado o seu histórico e o seu histórico de serviço ao país, foi muito questionado nesta publicação sobre a possibilidade, fala-se agora disso, de envio de tropas para a Ucrânia. O Emmanuel Macron já Sim, falou disso, sim. fala com alguma frequência e agora coloca-se a hipótese, Luís Montenegro, acho que nunca o ouvi descartar essa possibilidade, e portanto gostava de ouvir o seu posicionamento sobre este tema, dado também o seu histórico, que eu considero mais informado até para falar sobre este tema em especial. Sou completamente contra o envio de tropas para a Ucrânia. E digo-lhe porquê. Todos os conflitos onde eu participei, a comunicação social mentiu descaradamente sobre todos. Todos. O que vem a público, eu estava no terreno, na Bósnia, são mentiras. Os sérvios não foram os culpados. Estava no Kosovo, os sérvios não foram os culpados. Estive no Afeganistão. O Afeganistão é a heroína, era o maior produtor mundial de heroína. Portanto, alguém tinha que controlar o mercado de heroína, ou eram os russos ou éramos nós. E, portanto, tudo aquilo que vem sobre o Bin Laden, sobre os criminosos de guerra da Sérvia, etc., foram mentiras, narrativas que foram vendidas às pessoas, por exemplo, para justificar que em 99 a NATO, uma organização defensiva, atacasse a Sérvia, bombardeasse Belgrado, uma capital europeia, e tirasse um território soberano à Sérvia e o oferecesse a uma organização terrorista, o CK, principais responsáveis pelo tráfico de órgãos humanos na Europa. E nós, soldados, fomos para lá defender isto. Portanto, isto é logo para começar a conversa. Os motivos das guerras, todos. Eu vejo imensos especialistas, vejo os russófonos, ditos russófonos, e vejo depois os do Zelensky, todos esses oficiais que ganham uma pipa de massa, e falo dos oficiais, alguns deles da maçonaria, bem identificados, eu já os identifiquei numa publicação, todos esses oficiais que falam do conflito e que vão receber, não sei quando, não sei se recebem o mesmo que a Joana Amaral Dias, e que vão receber essas alcavalas para a comunicação social, são demagogos, tirando um ou dois, que eu acho que têm uma análise mais correta, mas são demagogos que vão lá defender uma narrativa belicista. Todos eles defendem uma narrativa belicista, porque ainda a comunicação social falar sobre a guerra da Ucrânia e da Rússia, ou sobre Gaza e Israel, no fundo, estamos a fazer aquilo que a comunicação social quer, que é audiências. E estamos a contribuir para o esforço de guerra, não para a clarificação dos motivos dos conflitos.
Eu acho, a minha posição em relação às guerras nós devíamos ter, Portugal principalmente não tem dinheiro para mandar cantar o céu. Portugal não tem população jovem para enviar para um conflito sem pôr em risco definitivamente a demografia e a natalidade nos próximos anos e inclusive o fim da nação portuguesa. Porque se nós enviarmos soldados para a guerra, jovens, na idade de procriar, e tivermos 30, 40 mil baixas, mortos em combate, o que corresponde a 120, 150 mil feridos graves. Portugal acabou. E se a guerra se arrastar, Portugal acabou, porque deixa de haver portugueses. Mas temos cá a malta do Indostão para nos substituir. Porque esses não vão para a guerra porque são imigrantes. E não os podemos mandar para a guerra. E, portanto, o Sr. Coutrinho, que nunca foi à tropa, e que eu vejo de uma forma muito gratuita, hipócrita, dizer sim, enviava. Eu devia dizer, não, eu vou. Eu dou o exemplo, exatamente. Eu dou o exemplo, eu vou. Não. Antes dos jovens vou eu. E digo-lhe uma coisa, se os meus filhos forem, algum dia tiverem que ir para a guerra, eu tenho 70 ou 80 anos, eu meto um camuflado e eu, nem que vá de carro, vou ter com eles à frente de combate. Não os deixo morrer sozinhos. E nós não podemos deixar morrer os nossos jovens por guerras que não são justas. Dom Nuno Álvares Pereira fazia, quando fez a batalha de Aljubarrota e outras batalhas em que participou, tinha o princípio da guerra justa. O princípio da guerra justa é uma guerra, era um princípio de São Tomás de Aquino e de agora esqueço do nome, e o princípio da guerra justa é a guerra que é defensiva em relação ao seu território. É a guerra que defende as fronteiras, não é uma guerra invasiva, não é uma guerra extra-fronteiras que vai combater noutros territórios. Santo Agostinho e São Tomás de Aquino. E, portanto, eu defendo o princípio da guerra justa. Se nos atacar o nosso território, sim. Nós pertencemos à NATO. Sim, pertencemos à NATO. A NATO já participou em missões imorais, e, nomeadamente, a missão do Kosovo. Ou seja, e nós não podemos participar, o Estado português tem que avaliar se é uma guerra justa ou não. Está a Rússia capaz, ou vem a Rússia por aí fora para invadir a Europa? Mentira. É uma mentira profunda. Eles não se aguentam com a Ucrânia, não conseguem invadir aqueles territórios da Ucrânia e estão-nos a querer convencer que a Rússia tem no fundo, uma política expansionista e que vem por aí fora e vem invadir Portugal e vem invadir a Europa. Isto é uma mentira profunda. Tem havido imensas notícias ultimamente de violação do espaço aéreo de alguns países da NATO. Eu lembro-me quando se arranjaram armas de destruição maciça para o Iraque, que não existiam. Lembro-me quando havia um genocídio no Kosovo para justificar a invasão do Kosovo, que não existiu. Lembro-me quando a NATO começou a bombardear as forças sérvias na Bósnia, num bombardeamento do mercado de Sarajevo, que afinal quem bombardeou não foram os sérvios, foram os próprios muçulmanos que bombardearam para matar muçulmanos, para no fundo, forçarem a NATO. Portanto, todas as guerras, o início das guerras, tem sempre algo extremamente obscuro, extremamente mafioso, entre aspas, para criar na população uma sensação de que é necessário intervir e irmos em defesa de não sei do quê. Nós não temos interesses estratégicos nenhum na guerra da Ucrânia, nem na guerra da Rússia. Eu sou por uma neutralidade universalista. A neutralidade universalista é um bocadinho como o Vaticano e como a Suíça. Nós não temos dinheiro para mandar um catálogo cego, não temos jovens para morrer em combate. E devemos manter-nos neutrais e deixar os Estados, aquilo é um conflito localizado entre a Rússia e a Ucrânia, e eles têm que resolver o seu assunto, têm que se sentar, têm que resolver como entre Gaza e Israel, é uma guerra localizada, têm que resolver esse assunto entre eles. E nós não podemos intervir porque não temos nem dinheiro, nem credibilidade, nem jovens para intervir. E, portanto, já me acusaram de russófono? Não. Eu não sou russófono. Eu trabalhei com paraquedistas russos no Kosovo, grandes tropas, e trabalhei com exércitos do mundo inteiro, e as guerras são exatamente isto. Os jovens morrem e os políticos, como o Sr. Coutrinho e o Sr. Almirante, mandam os jovens para combate, mas não se oferecem. Pois eu diria, se fosse até Presidente da República de Portugal,
e de repente os meus filhos fossem obrigados a ir combater, eu acabava por renunciar ao cargo, ia ter com os meus filhos, iria estar ao lado dos meus filhos. Para morrer, morreríamos juntos. Eu acho que se o mundo, muitas vezes digo isto, penso isto, se o mundo fosse governado por mulheres, talvez não houvesse guerras, porque eu não percebo que uma mãe manda um filho morrer numa guerra. Eu vou-lhe dizer uma coisa, Alexandre, eu sou órfão de guerra e os meus irmãos foram órfãos de guerra. E a guerra é uma coisa horrível. As chagas ficam por anos e anos das famílias e há uma imensidão de viúvas de guerra, de órfãos de guerra, de irmãos órfãos de irmãos, de pais órfãos de filhos na humanidade, que suplantem muito os milhões de mortos que existem na guerra. E toda essa gente é afetada para o resto da vida. Eu fui afetado para o resto da vida, os meus irmãos, a minha mãe, que nunca mais trouxe outro homem para casa. A guerra é uma desgraça. E todas estas narrativas, toda esta comunicação social, toda esta gente gosta que haja desgraça sem lá irem, não é? E, portanto, eu sou contra o envio de portugueses para a guerra. Sr. Tenente Coronel, obrigado por este bocadinho. Se calhar terminava com esta pergunta que faço a todos os convidados, que já não têm como assunto nem as eleições presidenciais, nem sequer o seu pensamento político. Eu, no fundo, gostava de o questionar, que mais uma vez diga uma pergunta que faço a todos os convidados. Como é que o Sr. Tenente Coronel se vê daqui a 5, 10 anos e como é que gostaria de ser lembrado? Daqui a 5 anos vejo-me como Presidente da República. Não, eu gostaria de ser lembrado, principalmente pelos meus filhos, sabe? E mais uma vez digo, nós acabamos por nos tornar eternos quando nos libertamos daquilo que é terreno e vivemos em função daquilo que é terreno, daquilo que é mesquinho, que é pequeno. A minha candidaturazinha tenho que a defender? Não, tenho que defender bens maiores. E é isso, eu já ontem disse, gostaria que os meus filhos um dia, nesse dia, há uma conferência interessante do Lobo Antunes, do antigo Lobo Antunes, o médico, que era o dia da morte, é um dia importante para ser vivido, e nesse dia gostaria de dizer, que os meus filhos dissessem, tivemos um grande pai. É isso que eu gostaria, e é a mensagem que deixo a todos os pais e a todas as mães, façam com que os filhos se orgulhem deles por aquilo que foram, pela luta que tiveram, muitas vezes, nem sempre do lado certo, muitas vezes com erros, mas são os erros que nos constroem, que fazem o caminho e que nos fazem crescer. Era isso, essencialmente, que os meus filhos achassem que eu tinha sido um bom pai. Sr. Tenente Coronel, obrigado Muito obrigado. por esta entrevista. Eu vou deixar todos os links que me der na descrição das suas redes sociais e de projetos em que esteja envolvido e que acha que queira partilhar, que esteja à vontade. Ficamos por aqui. Esta entrevista creio que estará a sair por volta das 6h30, 7 da tarde. E, portanto, obrigado a todos por estarem desse lado e até uma próxima.